O sistema urinário ele é responsável pela elaboração e eliminação da urina. E esse sistema urinário vai ser composto por que estruturas? Ó, aqui a gente tem um par de rins, tá? Um rim esquerdo, um rim direito. O rim direito, ele é sempre mais cranial do que o rim esquerdo, tá? Então é um par de rins. Depois nós temos um par de ureteres. Então o rim vai produzir a urina constantemente. Essa urina então vai ser conduzida pelos ureteres para esse reservatório, que é o que a gente chama de bexiga. A bexiga normalmente, quando ela está menos distendida, ela fica dentro da cavidade pélvica. Aqui ela está distendida, né, no momento que esse animal foi eutanasiado, e aí então ela invadiu a cavidade abdominal. E aí então vai ser eliminada essa urina para o meio externo através então da uretra. A uretra a gente vai conversar quando a gente falar do genital feminino e do genital masculino. Mas a uretra feminina, ela é curta, é só esse espaço aqui que está entre a pinça, e a uretra masculina é mais longa porque ela vai ocupar todo o pênis, tá? Vai ocupar todo o pênis. Então, no geral do sistema urinário, ficou alguma dúvida? Um par de rins, dois ureteres, que vão conduzir essa urina até o reservatório, que é a bexiga, e a eliminação para o meio externo é através da uretra, certo? Muito bem, depois essa pecinha volta para falar mais em relação à diferenciação do rim do cão para o rim da ovelha, que eles são bem semelhantes, tá? Mas depois eu explico o rim da ovelha. Então, no geral, em relação ao rim, ele vai apresentar, então, uma cápsula, que é essa estrutura aqui, ó. Isso aqui é a cápsula renal, ó. Tá vendo? Que eu tô puxando, ó. Ela é facilmente destacável. Então, isso é a cápsula renal. E o que a professora Sueli falou? Que eles são retroperitoneais. Ou seja... eles são revestidos de peritônio? Sim ou não? Lembra o que é o peritônio, né? Não é. Não é revestido de peritônio. A gente vai ter uma fáscia renal que é bem cheia de gordura, que é isso aqui, que fica então abaixo do peritônio. Então, se a gente for fazer uma análise histológica, observando então as camadas que tem sobre a face ventral do rim, a gente vai ver que o peritônio vai passar em cima, sobre ele, mas não entra em contato com ele. A gente tem o que a gente chama de fáscia renal, que é um tecido subperitoneal, ou seja, que fica abaixo do peritônio e que é rico em... O que é isso aqui? Tecido adiposo, né? Rico em gordura. Vocês estão vendo a gordura do cachorro, né? Uma gordura amarelada, assim, pegajosa, diferente da gordura da ovelha, que depois eu mostro para vocês. Então, o cão, ele tem esse rim no formato de feijão. Essa depressão que nós temos aqui, essa entrada aqui no rim, isso aqui é chamado de hilo renal. Então o hilo, vocês já ouviram falar de hilo, sim ou não? Sim, né? O fígado tem hilo? Não, né? O fígado não tem hilo, por quê? Porque a drenagem própria do fígado não é feita ali naquela região da cisura portal, ela é dorsal através das veias suprahepáticas. Então o fígado não tem hilo. Os demais órgãos têm hilo porque todas as estruturas entram e saem numa mesma região. Então aqui a gente vai ter uma artéria levando sangue oxigenado.
é uma artéria renal, depois eu mostro ali naquela outra peça. Vai ter, entrando também, o plexo nervoso, que muitas vezes vocês não observam, são essas estruturas aqui mais esbranquiçadas, então isso aqui é o plexo nervoso. E as estruturas que estariam saindo desse hilo renal. Se tem uma artéria renal, tem que ter uma veia renal. Essa estrutura aqui saindo do hilo, zona renal assinalada é zona cortical, e marcado nessa porção que aqui nessa peça está mais escurecida, qualquer uma dessa porção aqui vai ser a zona medular. Faz parte da zona medular a zona intermediária, mas vocês podem escrever que tudo isso é a zona medular. Alguma dúvida? Existe uma dilatação aqui no rim do cachorro, né, em outros rins também, que eu vou mostrar para vocês. Essa dilatação é o que a gente chama de pelve renal. Então, isso aqui que a pinça está entrando, ó, isso é a pelve renal. Então, o que acontece? A urina fica gotejando aqui o tempo inteiro. Dessa pelve renal vai nascer o conduto que vai levar a urina até a bexiga. Então, da pelve parte quem? O ureter. Não confundam uretra com ureter. Uretra é o que elimina externamente a urina. O ureter é o que conduz a urina do rim até a bexiga. Então, a estrutura assinalada é, se eu estou marcando justamente aqui nessa depressão, nesse buraco, que estrutura é essa? Pelve renal. Tem que escrever pelve renal, certo? Então, a estrutura assinalada é pelve renal. Da onde parte o ureter, certo? Entenderam, turma? Questãozinha da prova. Tá? Então, essa estrutura é chamada de pelve renal. Então, o cachorro apresenta a pelve renal. O local, essa depressão, no momento que a gente fecha o rim, essa depressão, essa entradinha aqui no feijão, isso aqui é o que? O hilo. Hilo é diferente de pelve. Entenderam? A pelve está dentro, o hilo é essa depressão onde a gente consegue observar todas as estruturas que entram e que saem do rim. Ó, vocês conseguem ver que isso aqui tem um furo ali na ponta, ó. Isso é a artéria renal. A artéria entra. E aqui é o ureter, ó. Isso aqui é o ureter. Depois, quando vocês pegarem a peça na mão, vocês vão observar bem isso aí. Entendido, turma? Alguma dúvida em relação ao cão? Não. Muito bem. Então, agora vamos para a ovelha, ó. A ovelha, nós temos exatamente o mesmo formato, exatamente as mesmas estruturas. A única diferença é que a gordura é uma gordura esbranquiçada e não é uma gordura úmida, igual a gordura do cão, é uma gordura seca, ó. Então, isso aqui é um rim de ovelha. Ah, eu vou pelo tamanho, olha o tamanho do rim desse cachorro. Olha o tamanho do rim da ovelha. Isso é ovelha, isso é cachorro. Dá para ir pelo tamanho? Não, é justamente isso que eu estou dizendo. Não vai pelo tamanho. Não vai pelo tamanho. Pega um Rottweiler, tem um rim grande. Entendeu? Essa ovelha aqui era uma ovelha de porte médio. Okay? Então, é isso que vocês têm que prestar atenção. Se eu perguntar a espécie... Se eu perguntar a espécie, vocês vão pelo quê? Pela gordura. Pela gordura. Essa gordura assim mais esbranquiçada, isso é ovelha. Essa zona aqui, cortical, essa zona aqui, medular, essa entrada aqui,
A pelve renal. Quem é que parte da pelve? O ureter. Isso aqui o que que é? A cápsula renal. Essa região aqui qual é? O hilo renal. Isso aqui comprido? O ureter. Tá? Isso aqui é o ureter. Tá em casa. A gente não cobra muito de vocês quem é o direito, quem é o esquerdo, porque às vezes o esquerdo tem mais não é tão fechado, mas esse aqui é o rim direito, ó. Esse aqui que tem formato de coração, ó. Tá? Esse. Esse é o rim direito do equino. E esse aqui é o rim esquerdo. Tá? Esse é o rim direito, esse é o rim esquerdo. Esquerdo parece mais o coração. Não, mas é o direito. O direito que parece mais o coração. Esse é o direito. Esse é o direito. Esse é o direito. Isso aqui que tá aqui, ó. Isso aqui é uma glândula. Uma glândula chamada glândula adrenal ou suprarrenal. Tá? Essa é a glândula adrenal ou suprarrenal. Essa glândula aqui. Tá? Só curiosidade pra vocês. Ó, adrenal. Isso aqui comprido. Ureter. Isso aqui, ó, que é meio colabado e tal, não dá pra ver a luz direito. Veia renal. Essa estrutura aqui que dá pra ver a luz, ó, artéria renal. Tá? Então, se por acaso a gente perguntar alguma estrutura do hilo renal, não esqueçam de escrever veia renal, artéria renal, tá bom? Ureter. Não, ureter renal não precisa. O ureter sempre está mais longo, tá? Aqui também tem o ureter. Depois vocês vão pegar eles, as peças de perto, vocês vão ver que a luz dele é fechadinha, ó. Tá? Não é tão aberta quanto de uma artéria e da veia tá colabada. Pode perguntar a artéria. Querido, o plexo são essas coisas aqui, ó. Tá vendo esses nervos aqui? Tá vendo essas coisas brancas aqui, ó? Isso aqui é o plexo nervoso. Tu não vê direito, mas ele existe, tá? Então são estruturas que estão entrando. Não tá perto da artéria, aqui não tá a artéria renal, ó. Então aqui está a artéria renal, próximo a ela a gente vai ter o plexo nervoso, o plexo renal que vai levar a irrigação para esse local, a inervação para esse local aqui. Saindo a gente vai ter veia, ureter, e tu tá vendo os vasos linfáticos aqui? Não, mas eles existem. Mesmo que vocês não vejam, tem que escrever na prova. Eu tô falando, eu tô dizendo as estruturas que estão entrando e saindo. Vai tentar isso na prática. Vou. O que sai, o que é, Posso perguntar. A região, assim, eu não perguntei isso no fígado? Na cisura portal? Então. Ó, abrimos o rim do equino, certo? Então, essa aqui é a zona cortical, essa aqui vai ser a zona medular, então não tem como vocês errarem. Próximo à borda é a zona cortical, próximo à pelve é a zona medular. Mesmo que a gente marque na metade do caminho, que vocês imaginem, essa aqui é a zona intermediária. A zona intermediária faz parte da zona medular. Se tu escrever zona intermediária, eu vou dar certo. Se tu escrever zona medular, eu também vou dar certo. Tá? Essa dilatação aqui, ó, pelve renal. Ó, o equino é um rim maior, ó, a crista renal, que vocês não precisam saber, tá, é maior, tá? Então, isso aqui é a pelve renal. E isso aqui saindo da pelve, o ureter, tá? Então, a pelve e o ureter. E o ureter vai chegar onde? Na bexiga. Depois a gente vai especificar um pouquinho mais aonde na bexiga. Alguma dúvida, turma, em relação ao nosso amigo cavalo? Queria que repetisse o que entra e o que sai do hilo. O que entra? O que aconteceu com o rim do bovino? Ele é todo lobulado, ó. Não teve a união da zona cortical e da zona medular.
Então ele é todo lobuladinho. Diferentão, tá? Então isso aqui é o rim de bovino. Não vem colocar que isso aqui é rim de ruminante. Sim, não, o dele é diferente. Exatamente. Confortável, né, amor? É bovino isso aqui. Aí, ó, abri o rim, ó. Cada um desses lobos, ó, vai apresentar uma zona cortical e uma zona medular. Aí, o que acontece nesse rim aqui? Tem outra coisa diferente, que é certo que vai cair na prova teórica. Não tem a pelve renal. Então, a gente tem cálices menores, né, que são estruturas que os outros rins também apresentam, mas no bovino é mais evidente. Então, cálices menores, que depois eu vou mostrar aquela peça em acrílico provando isso para vocês, que vão se reunir em cálices maiores, e desses cálices maiores vai sair o ureter. Então não tem a dilatação chamada de pelve, tá? Não tem a dilatação chamada de pelve. Cálices menores que se reúnem em cálices maiores, e desse cálice maior vai partir o ureter. Então o bovino é a espécie que não apresenta pelve renal e ele é todo lobulado. Descreva duas características do rim do bovino. Certo? Tá? Não apresenta pelve e é um rim lobulado. Alguma dúvida em relação ao boi? Vamos ver só. Hã? Hã? Diferenciação entre o direito e o esquerdo.